Aposentadoria. O sentido que o senso comum dá essa palavra é um sentido ultrapassado. Tem sido cada vez mais debatido que o atual modelo de aposentadoria não se sustenta, né? Tá aí a reforma da Previdência para provar isso. Há algumas décadas, a galera trabalhava por 30, 40 anos com o sonho de se aposentar e viver o restante de suas vidas tranquilamente. Porém, isso não funcionava e não funciona bem assim. Fala rapaz, e sabe a quem vos fala? Estamos falando aqui hoje do governo e seus planos, do atual modelo de aposentadoria, de como ela deve influenciar nos seus planos e vamos debater algumas estratégias inteligentes de como lidar com o governo e seus planos e a minha opinião sobre uma alternativa à aposentadoria. Vamos falar de investimento em ações, como funciona e por que ações. Guys, é fato de que nós estamos vivendo cada vez mais. A expectativa de vida hoje é muito maior do que a expectativa de vida no passado, segundo o IBGE. Embora isso seja ótimo para a medicina, isso não é muito bom para a economia. Tá aí mais uma vez a reforma da Previdência para provar isso. Mais pessoas vivendo, menos pessoas sustentando essas pessoas. Você não sabe como funciona aí esse modelo previdenciário? Dá um Google, pesquisa em algum lugar. Esse vídeo não se trata disso, mas o fato é, estamos vivendo cada vez mais, expectativas de vida cada vez maiores e junto com isso, a nossa qualidade de vida, o nosso padrão de vida também aumenta. Você precisa se convencer de que o seu padrão de vida no futuro vai ser muito maior do que o seu padrão de vida hoje, que embora o seu salário seja suficiente para bancar o que você gosta hoje, no futuro não vai ser. Você vai precisar que o seu salário vá se adequando com o passar do tempo junto com a inflação, junto com o preço das coisas. As coisas vão ficando mais caras e é muito frustrante você chegar lá na frente, precisar se desfazer de uma casa, de um carro, de um bem para poder bancar uma experiência, um sonho de viajar, comprar algum bem, manter o seu padrão, só manter o seu padrão de vida, a energia que você paga, o carro que você tem, a casa, o aluguel, enfim. Então, é fato, guys, que o nosso padrão de vida ele vai aumentando com o passar do tempo. E se o atual modelo previdenciário não matar de fome, ele certamente vai matar de depressão, pois veremos pessoas frustradas dependendo do governo, daquele salário do INSS, que não vai ser o suficiente para suprir suas necessidades. É muito raro você encontrar alguém totalmente 100% satisfeito com os trabalhos do governo. É muito raro você encontrar alguém, perguntar para essa pessoa, e aí, tá dando certo o que você contribuiu a vida toda e o INSS está te dando um ótimo padrão de vida? É muito raro você encontrar alguém que vai dizer, sim, tá tudo bem, eu estou conseguindo pagar tudo e vivendo perfeitamente. Você não vai encontrar esse tipo de pessoa. Vamos falar do governo e seus planos. O que é que funciona? Vamos falar do INSS, tá bom? O que é o governo? O governo é uma entidade reguladora das oportunidades do mercado e certamente isso não é administrado de forma profissional. O que eu quero dizer com isso? Que os recursos confiados ao governo a serem administrados certamente seriam muito mais eficientes e rentabilizados se fossem confiados a uma empresa privada, onde você tem funcionários motivados, onde você tem funcionários que são cobrados por resultados, onde há meritocracia. Né, para fazer o seu dinheiro render, para trabalhar por você, pelo seu dinheiro. Né, eles estão ali, senão eles são mandados embora. Diferente do governo, onde você já vê funcionários não tão motivados, funcionários que vão cumprir horas, tabela e estão trabalhando ali meio que por obrigação, já que não vai mudar nada ali no seu emprego. Agora vamos falar de estratégias e planos para lidar com o governo e seus planos. Já foi visto que nós estamos falando aqui do principal mecanismo do governo previdenciário, que é o INSS, que você contribui por muito tempo e depois o governo vai te garantir ali uma renda mensal. E o que rola bem aqui? O que você deve levar em consideração para começar a colocar a estratégia em prática? O governo, a única coisa que ele pode te garantir depois de muito tempo, não importa quanto tempo você contribuiu, não importa quanto você contribuiu, se você contribuiu a mais, o que rola é que o governo sempre tem como te garantir somente um salário mínimo, caso aconteçam crises, caso aconteçam, enfim, caso as coisas mais pessimistas aconteçam, o governo pode no fim te garantir sempre um salário mínimo, e acredita, essas coisas acontecem, entra governo, sai governo, ideologias mudam, você fica refém das ideologias e escolhas do governo. Então, o governo ele pode te garantir um salário mínimo, e pensa comigo, se o governo pode te garantir um salário mínimo, a estratégia mais viável a adotar com o INSS é contribua somente com o mínimo necessário. Contribua com o mínimo permitido na legislação. Você tem que contribuir. Se você trabalha, vai ser descontado uma parcela ali do seu salário, um montante do seu salário para a contribuição ao INSS. E contribua sempre com o mínimo, que você já vai ter os direitos que ele vai te proporcionar, como aposentadoria por invalidez, licença maternidade, enfim, contribua com o mínimo necessário. Essa é a estratégia mais inteligente do INSS. E segundo, eu não estou dizendo que você deve desconsiderar pagar essas coisas, que não pode, isso é contra a lei. Se você trabalha, você tem que contribuir. Mas é o seguinte,
Leve o INSS somente como um complemento aos seus planos, como um detalhe. Ele não deve ser a fonte principal da sua aposentadoria, ele não deve. E é isso que nós vamos falar na segunda parte do vídeo. O INSS deve ser somente um detalhe, um complemento. Digamos que é algo que, se você já contribuiu a sua vida toda, pelo menos usufrua daquilo, mas como um detalhe, como um complemento. Não leve como plano principal da sua aposentadoria. Agora vamos falar de investimento em ações, uma alternativa à previdência. Vou te falar por que ações são uma alternativa à previdência, porque eu acho que elas são o melhor investimento hoje para se chegar à sua aposentadoria, à sua independência financeira. Então, a alternativa, como eu já deixei bem claro no início do vídeo, nós vamos falar de investimento em ações do mercado de capitais. E olha só, pensa comigo como isso aqui ainda é pequeno no Brasil. Primeiro vamos entender o seguinte, olha só. Nos outros países, vamos falar dos Estados Unidos, o mercado de capitais é algo totalmente normal. O que é o mercado de capitais? O mercado de capitais, basicamente, é o mercado que você vai comprar ações e vender ações de empresas. Nos países onde os mercados de capitais são mais desenvolvidos, eles têm as maiores e inovadoras empresas do mundo que movimentam a economia mundial, a economia global. E milhares de pessoas nesses países já investem em bolsa de valores, pessoas como zeladores, faxineiros, bombeiros, advogados, todos investem praticamente em bolsa de valores. Mais de 60% da população dos Estados Unidos investe, enquanto que no Brasil menos de 1% da população investe, como se tudo que a gente faz aqui contribuindo para o INSS, para previdências, os Estados Unidos investe, a galera dos Estados Unidos, mais de 60% investe em bolsa de valores, então é algo normal, é como beber água, então temos muito a crescer. Então assim, milhares de pessoas têm seus planos de aposentadoria e independência financeira a partir das bolsas de valores, é algo totalmente normal, porque lá já tiraram essa questão de preconceito de que bolsa é lugar de rico, que bolsa é um cassino, isso tudo são coisas ultrapassadas, são ideias que já existiram num passado muito distante, hoje não existem mais, não é aquela correria, a gente pensa em bolsa de valores como aquela correria de ligação, eu quero comprar isso, quero vender isso, tipo Lobo de Wall Street, e não funciona desse jeito. Então a pergunta é o seguinte, o que é investir em ações? Imagina que uma empresa precisa de dinheiro para reinvestir no seu próprio negócio. Ela vai fazer um negócio chamado IPO, que é o Initial Public Offering, que é uma oferta inicial pública. E o que isso significa? Ela abre capital na bolsa de valores, ela vai capitalizar dinheiro da população, ela vai pegar dinheiro da galera por meio de ações, ou seja, você vai lá, você vai comprar uma ação dessa empresa, que significa comprar uma parte dessa empresa. Você agora é sócio, você é dono, você é sócio minoritário dessa empresa. Isso significa que tudo que aquela empresa tiver de lucro, você vai ter uma parte equivalente ao número de ações que você tem. Esses lucros são chamados de dividendos. Esses dividendos são distribuídos trimestralmente, algumas empresas pagam semestralmente, algumas trimestralmente aos seus acionistas. Se você tem ações daquela empresa vai te dar o lucro, que eu já falei, esse lucro é chamado de dividendo, quando ela distribui parte do seu lucro aos seus acionistas. Isso é investimento em ações, ponto. Você é dono de uma empresa. Se eu tiver 100 ações, eu vou ter um lucro equivalente à quantidade que eu tenho. Se outra pessoa tem 1 milhão de ações, com certeza essa pessoa vai ter mais participação em lucros. Mas enfim, a pergunta é o seguinte, por que não ser sócio de boas empresas, empresas lucrativas, empresas que já existem por décadas, até mesmo antes de eu nascer, eu só tenho 21 anos, há empresas na bolsa que existem bem antes de mim. Então, empresas que já se consolidaram, que já passaram por crises, sobreviveram a várias crises e estão hoje consolidadas. Apesar das crises, elas continuaram dando lucro, gerando valor ao seu acionista. Por que não ficar recebendo dividendos trimestralmente, semestralmente, anualmente? Mas você está participando dos lucros das maiores empresas, das empresas que você sempre sonhou em ser, que se admira e etc. Então a pergunta ainda é pertinente. Por que não investir em boas empresas, empresas consolidadas, empresas grandes que geram lucro, que já se consolidaram em meio a crises, certo? Essa é a minha filosofia. Então a alternativa à atual previdência é o seguinte, monte uma carteira de ações, compre ações de várias boas empresas, receba dividendos trimestralmente, semestralmente, anualmente, até o dia que você consiga viver desses dividendos. Contribua somente com o mínimo necessário ao INSS e leve-o somente como um detalhe nos seus planos, no seu planejamento para a aposentadoria. Não conte totalmente com o governo, senão você vai ficar frustrado. É muito difícil você achar alguém que vive perfeitamente bem com a renda do INSS, e o que você calcula receber um dia geralmente não é. Não existe um cálculo preciso do INSS, você pode pesquisar isso. E alguns trechos desse vídeo, algumas citações, algumas colocações foram tiradas de 2 livros que eu li durante o ano e são muito bons. O primeiro é Adeus Aposentadoria, do Gustavo Cerbasi, que é um livro perfeito para você entender esse modelo previdenciário e como ele é defasado. E o segundo, sobre mercado de capitais e ações, é o livro
Guia Suno Dividendos, cujo algumas informações eu também peguei de alguns relatórios que eu recebo deles, né, que eu sou assinante, é uma casa de análise que ajuda você a investir em ações, que ajuda a te dar um norte de como achar boas empresas, como analisar algumas empresas. Assine a Suno, comece R$10 por mês, você consegue já receber relatórios e ser ensinado do zero de como fazer as coisas. Então, são duas coisas que eu indico no fim desse vídeo. Valeu!